Embora os gatos sejam criaturas muito interessantes, a maneira como eles veem e reconhecem os humanos, mais especificamente seus tutores, os torna ainda mais únicos em muitos aspectos. Ao contrário do reconhecimento entre pessoas, os gatos não se baseiam apenas na visão. Na verdade, eles quase não se baseiam na visão. Tudo gira em torno de sons e cheiros. É assim que a base do reconhecimento é formada. É também dessa forma que um gato pode aprender a confiar e encontrar a felicidade na presença de seu tutor. Neste vídeo, discutiremos em mais detalhes como os gatos reconhecem seus tutores, por que o reconhecimento facial é bastante difícil para os felinos, a importância da voz e do cheiro do tutor, e por que pode parecer confuso para nós, humanos, quando nossos gatos não nos respondem. E se você ficar comigo até o final, vou te contar por que o seu gato vive checando e observando você a todo momento. Vamos começar. Seu gato reconhece você? Em uma palavra, sim. Seu gato não só sabe quem você é, mas também consegue diferenciar você de outras pessoas. Ele consegue, inclusive, distinguir você de outras pessoas dentro da própria casa. Seu gato pode ter um membro da família favorito? Ele gosta mais de você do que de outra pessoa da casa? Para as duas perguntas, a resposta é sim. Isso acontece porque ele já conhece bem você e sua família. Ele sabe quem é sua esposa, marido, irmãos, filhos, etc. No entanto, como mencionamos anteriormente, a visão desempenha um papel menor nesse reconhecimento. Os gatos têm dificuldade em reconhecer e diferenciar rostos humanos. Por exemplo, se você perguntar a um estranho na rua se a maioria dos gatos tem um rosto parecido, a resposta provavelmente seria sim. Acredita-se que os gatos enxerguem os humanos da mesma maneira. Para eles, todos parecemos iguais. Algumas pesquisas sugerem que os gatos veem a nós, humanos, como nada mais do que gatos desajeitados e gigantes. Para eles, não somos superiores, somos apenas grandes, desajeitados e, de certa forma, um pouco bobos. Embora essa teoria seja contestada por muitos, é evidente que os gatos usam mais o som e o cheiro do que a visão para identificar os humanos. Como tutor de um gato, seu felino reconhecerá sua voz e seu cheiro muito antes de conseguir diferenciá-lo de outra pessoa apenas pela aparência. Os gatos reconhecem outros gatos pela visão porque, por natureza, são mais cautelosos com outros felinos, assim como nós com os humanos. Eles precisam estar sempre em alerta. Já nós, humanos, somos vistos apenas como grandes amigos não agressivos. Esse é o ponto central. Se você tem um gato, é muito provável que você seja uma pessoa boa e um tutor maravilhoso. Você jamais machucaria seu animal de estimação. Os gatos têm uma memória forte quando se trata de experiências passadas. É por isso que dois gatos da vizinhança podem brigar por anos, baseados apenas na visão. Por outro lado, se você é um humano amoroso que nunca fez mal ao seu gato, ele o verá como um ser amável e de confiança. Sua aparência não importa tanto, porque seu gato associa sua voz e seu cheiro a coisas positivas. Por que os gatos não reconhecem rostos? Falando mais sobre o reconhecimento facial, é importante destacar que os gatos possuem 3 tipos de cones de visão na retina. Isso faz com que eles não consigam distinguir as cores tão bem quanto nós, humanos. Esse é mais um motivo pelo qual é difícil para eles identificar uma pessoa apenas pelo rosto. Além disso, os gatos são hipermétropes, o que significa que a maioria dos objetos próximos aparece um pouco desfocada para eles. E isso não é por acaso. Os gatos precisam enxergar bem de longe para identificar possíveis ameaças. Por isso, eles conseguem focar em outros gatos, por exemplo, e determinar se são amigos ou inimigos, como no exemplo que mencionamos sobre os gatos da vizinhança. Agora, imagine que você é um tutor de gato com barba, um nariz grande, uma cicatriz no rosto ou tatuagens nos braços. Enquanto uma pessoa poderia facilmente reconhecer você no meio de uma multidão, um gato não seria capaz de fazer o mesmo de perto, por causa das características da visão dos felinos e do campo de visão deles, que é bem próximo ao chão. Seu gato precisaria sentir sua barba para saber que você tem uma. Se você estiver gostando do vídeo, não se esqueça de deixar um gostei no vídeo e de se inscrever no canal. Assim, sempre que eu postar um vídeo novo, você saberá.
gatos reconhecem as vozes e os cheiros de seus tutores. Vamos falar agora sobre a importância da voz. Ao contrário das características faciais, é na voz que humanos e gatos muitas vezes se conectam. Quanto mais tempo você passa com seu gato, mais fácil fica para ele distinguir sua voz da voz de um estranho. Não é só a voz em si, mas também a maneira como você fala. Você muda o tom quando fala com seu gato? Fala de forma carinhosa, quase como se estivesse conversando com um bebê? Seja como for, seu gato vai se acostumando ao som ao longo do tempo. É por isso que você pode entrar em um cômodo e falar com seu gato sem que ele se assuste. Ele sabe que é você, e não qualquer outra pessoa. Essas características se desenvolvem desde o nascimento. Filhotes de gato respondem à voz da mãe. Quando a mãe se afasta e você se torna o tutor, você assume o papel de mãe nesse sentido. Seu gato associa sua voz com segurança, comida e abrigo. Embora os gatos provavelmente não entendam exatamente como nos veem ou o que somos, eles desenvolvem um senso de confiança em nós. Sua voz e a forma como você fala o diferenciam de outras pessoas. Isso permite que um gato forme um vínculo com seu tutor. Quando você combina o reconhecimento da voz com um cheiro familiar, esses dois elementos se unem de maneira harmoniosa. Falando em cheiro, os gatos têm até 80 milhões de receptores de cheiro no nariz, cerca de 20 vezes mais do que os humanos. Para um gato, seu cheiro é como sua impressão digital. Se sua voz é um identificador para os ouvidos, a maneira como você cheira é sua assinatura. É o que define quem você é. Os gatos se lembram de coisas que são importantes para eles, e seu cheiro é sua marca registrada. O cheiro também é uma das razões pelas quais os gatos deixam sua marca em seus tutores. Sempre que seu gato se esfrega em você, ele está deixando seu cheiro, marcando você, reivindicando você. Isso permite que o gato o reconheça tanto pelo seu cheiro quanto pelo dele. Assim, seu gato sabe que você é seguro e que foi marcado como amigo, e não como inimigo. Meu gato não me responde. É importante lembrar que os gatos não são cães, e poucas coisas deixam essa diferença tão clara quanto o tempo de resposta. Se você chamar seu cachorro, é provável que ele venha correndo até você em poucos segundos. E o seu gato? Nem tanto. Há uma boa chance de que ele nem se mova, mesmo que esteja a poucos metros de distância na mesma sala. Frustrante, não é? Com certeza. Mas entenda que seu gato não está ignorando você. Ele ouve e está prestando atenção, mas no mundo dos gatos, reconhecer não significa necessariamente agir de imediato. Um pequeno movimento de orelha ou uma viradinha de cabeça já são suficientes. Coisas que você pode nem perceber, a menos que esteja prestando muita atenção. Os gatos são sutis nesse aspecto. Reconhecem você rapidamente e depois voltam a fazer o que estavam fazendo antes. Eles se aproximam das pessoas no tempo deles. Como tutor, você não deve levar isso para o lado pessoal. É apenas a maneira como os felinos são. Quando eles estiverem prontos para buscar sua atenção, pedir comida, brincar, etc., eles avisam. A falta de uma reação também pode ser um sinal de confiança. Seu gato sabe que você não vai a lugar nenhum. Ele sabe que você é o protetor dele. A maioria dos felinos entende isso, especialmente se um vínculo seguro foi formado. Seu gato pode demonstrar sua apreciação simplesmente não fazendo nada. Pense nisso como um elogio ao lar que você proporcionou para seu felino favorito. Isso é um sinal que ele se sente muito seguro ao seu lado. Agora que você sabe que seu gato reconhece você, que tal saber por que ele de repente para e fica te observando? E por que de tempos em tempos ele vai checar como você está? Falaremos agora disso. Número 1. Ele está protegendo o território. Para o seu gato, a casa não é apenas um espaço confortável. É o território dele. E proteger esse território é uma prioridade. Mesmo sendo domesticados há milhares de anos, os gatos ainda carregam os instintos de seus ancestrais selvagens. E isso inclui a vigilância constante. Estudos mostram que gatos têm um campo de visão de cerca de 200 graus, muito mais amplo que o dos humanos, e conseguem detectar movimentos mínimos até na periferia do olhar. Ou seja, enquanto ele parece apenas relaxado, está monitorando tudo, inclusive você. E sabe o que é mais interessante? Para ele, você também faz parte do território que ele quer proteger.
É por isso que aquele olhar fixo pode significar que ele está garantindo que você está seguro. Mas proteger não é a única coisa por trás desse comportamento. Você já se perguntou se ele está, na verdade, tentando dizer algo para você? Número 2. Ele está tentando se comunicar. Os gatos podem não falar como nós, mas isso não significa que não saibam se expressar. Muito pelo contrário. Eles têm formas únicas e poderosas de comunicação. E o olhar fixo é uma delas. Quando ele te encara, ele pode estar tentando dizer algo. Mas o que exatamente? Depende do momento. Se ele te olha enquanto está perto da porta, pode estar pedindo para sair. Se acompanha o olhar com um miado suave, provavelmente quer comida ou atenção. Pesquisadores da Universidade de Sussex descobriram que os gatos são extremamente adaptáveis na comunicação com humanos. Eles ajustam sons e comportamentos com base nas nossas reações. É quase como se eles treinassem a gente. Mas o olhar fixo também é mais do que pedidos. Ele é uma forma de conexão. Quando você responde ao olhar do gato, seja com palavras, gestos ou carinho, reforça um ciclo de interação que fortalece o vínculo entre vocês. Mas não se engane. Quando ele te olha, ele não está apenas se comunicando. Ele também está te analisando. Número 3. Ele está estudando você. Se você acha que o gato te observa por tédio, está enganado. Ele está te estudando. Sim, isso mesmo. Gatos são verdadeiros cientistas comportamentais. Eles observam seus movimentos, seus gestos, até o som da sua voz, e fazem isso para entender como você funciona. Por exemplo, ele pode perceber que você pega as chaves antes de sair e associar isso à sua ausência. Ou pode ouvir o som de uma embalagem de comida e já saber que é hora da refeição. Um estudo da revista Applied Animal Behavior Science mostrou que os gatos conseguem criar associações detalhadas entre nossas ações e o que acontece em seguida. Mas aqui vai o mais impressionante. Eles também estudam nossas emoções. Se você está triste, irritado ou feliz, seu gato consegue captar isso pelo tom da sua voz e pela expressão facial. Então, da próxima vez que ele te encarar, saiba que ele está analisando você com muita atenção. E não é só isso. O próximo motivo vai mostrar como a curiosidade inata do seu gato também está diretamente ligada a esse comportamento. Número 4. Ele sente curiosidade sobre você. Gatos são, por natureza, exploradores incansáveis. Essa curiosidade os leva a se enfiar em caixas, sacolas e até nos lugares mais improváveis da casa. Mas essa mesma curiosidade também está direcionada a você. Sim, para o gato, você é o maior mistério da casa. Tudo o que você faz é intrigante para ele. Desde pegar o celular até abrir a geladeira, cada gesto é uma nova peça do quebra-cabeça que ele tenta montar. Isso é especialmente comum quando você faz algo fora do padrão, como segurar um objeto diferente ou produzir um som incomum. E sabe o que é ainda mais fascinante? Essa curiosidade nunca desaparece. Mesmo depois de anos convivendo com você, o gato continuará te observando como se fosse a primeira vez, sempre buscando entender mais sobre o mundo ao seu redor e sobre você. Você já notou seu gato sendo curioso de maneiras inesperadas? Compartilhe nos comentários. Número 5. Ele te observa como sinal de afeto. Muita gente acha que os gatos são frios, mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Eles só têm formas diferentes de demonstrar carinho, e o olhar é uma das mais especiais. Quando seu gato te encara e pisca lentamente, ele está te enviando o que especialistas chamam de beijo de gato. Esse gesto é um dos maiores sinais de confiança que ele pode oferecer. Fechar os olhos, mesmo que por um instante, é um ato de vulnerabilidade para um animal. Então, quando ele faz isso com você, está dizendo que se sente seguro e à vontade na sua presença. Pesquisadores da Universidade de Portsmouth descobriram que, quando os humanos respondem a essas piscadas lentas, o vínculo entre gato e dono se torna ainda mais forte. Número 6. Ele está caçando você. Mesmo com comida garantida, os gatos nunca deixam de lado o instinto de caça. Ele é uma parte essencial da personalidade felina. Quando seu gato te observa intensamente antes de dar aquele pulo inesperado, ele está simulando uma caçada. Observar, calcular e atacar são elementos que fazem parte do DNA do seu gato. E isso não é apenas diversão, é uma necessidade biológica.
Estudos mostram que brincadeiras que imitam a caça ajudam os gatos a aliviar o estresse e a gastar energia acumulada. Então, se ele te observa com aquele olhar fixo, pode estar apenas planejando o próximo ataque. Mas e quando o olhar do gato parece mais sério do que brincalhão? Isso pode significar algo muito diferente. Número 7. Ele está preocupado com você. Por mais independentes que os gatos sejam, eles são capazes de demonstrar empatia de maneiras que muitas vezes subestimamos. Se você está triste, ansioso ou doente, é muito provável que o gato perceba isso antes de qualquer outra pessoa. Ele te observa porque sabe que algo está diferente. Relatos de donos de gatos mostram que eles ficam mais presentes em momentos de dificuldade. Para o gato, observar é uma forma de entender o que está acontecendo e, de certa forma, oferecer apoio. Esse comportamento revela que o vínculo entre vocês é muito mais emocional do que parece. Número 8. Ele está entediado. Gatos precisam de estímulos constantes para se manterem mentalmente saudáveis e fisicamente ativos. Quando o ambiente não oferece o suficiente, você se torna a principal fonte de entretenimento dele. Cada movimento seu, seja pegar um copo d'água ou trocar de lugar no sofá, vira um verdadeiro evento no programa do seu gato. E aqui está a grande questão. A observação fixa pode ser um sinal de que ele precisa de mais atividades no dia a dia. Brinquedos interativos, circuitos para escalar e momentos de brincadeira com você são fundamentais para enriquecer o ambiente dele e reduzir o tédio. Além disso, atividades assim ajudam a evitar comportamentos destrutivos, como arranhar móveis ou mastigar objetos inadequados. Mas por que o gato não escolhe algo mais no ambiente para se entreter? Porque, para ele, você é a figura mais interessante na casa. E essa observação é mais do que tédio. É uma forma de tentar interagir com você. Só que nem tudo é diversão. Às vezes, o gato está te observando por razões muito mais profundas, ligadas aos seus ancestrais. O próximo motivo explica exatamente isso. Número 9. Ele está seguindo instintos de sobrevivência. Mesmo dentro de casa, com todo o conforto do mundo, os gatos continuam sendo criaturas moldadas pela natureza. Durante milhões de anos, os felinos precisaram depender da vigilância constante para sobreviver a predadores ou ameaças. Esse comportamento ainda está presente no seu gato, mesmo que ele viva num ambiente sem perigos reais. Quando ele te observa, está exercendo um papel que fazia toda a diferença na vida selvagem, o de sentinela. Ele quer garantir que tudo ao redor, inclusive você, está em segurança. Isso explica por que, às vezes, ele parece atento a movimentos que nem sequer chamam sua atenção. E aqui vai algo ainda mais curioso. A percepção felina é tão aguçada que eles conseguem captar coisas que você nem imagina. Sons, vibrações e até mudanças na energia do ambiente são percebidos de forma instintiva. Então, quando ele te olha como se estivesse esperando algo, ele pode estar reagindo a estímulos que você sequer notou. Mas os instintos não param por aí. Eles também moldam a forma como o gato enxerga você dentro da dinâmica da casa. Número 10. Ele te vê como uma figura importante. Por mais independentes que os gatos sejam, a verdade é que eles criam laços profundos com os humanos, mesmo que de uma forma menos óbvia do que os cães. Quando o seu gato te observa, não é apenas curiosidade ou instinto. Ele está demonstrando que você é central no mundo dele. Pense nos grupos de felinos selvagens. Eles mantêm uma proximidade silenciosa, mas sempre observam uns aos outros para garantir o bem-estar do grupo. O mesmo acontece com o seu gato. Ele te vê como parte do grupo dele, e por isso te acompanha com o olhar. Essa observação é uma forma de criar conexão e demonstrar que ele se importa. Mas aqui está o mais interessante. Esse vínculo não se forma apenas porque você o alimenta ou cuida dele. Ele observa você porque quer entender como se adaptar à sua rotina e se alinhar ao seu jeito de ser. É o jeito felino de dizer: eu te aceito como parte do meu mundo. Como você pôde perceber, os gatos são extremamente inteligentes. E você sabia que eles conseguem entender certas palavras? Por isso fiz esse vídeo que está aqui na tela falando sobre 5 palavras que o seu gato entende. Clique na tela e continue comigo no incrível mundo dos gatos.